Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e hoje vamos provar que não é só o museu que vive de passado, meu amigo Eric. Opa, oi pra quem adora um cheirinho de naftalina, eu sou o Eric Fagundes e Marcolino tem muita coisa boa que a galera chama de velho, mas que tem seu valor, assim como nós dois aqui e o nosso convidado também, que é o Dan Oliveira do meu PS, que é um entusiasta também dos jogos retrôs e jogos mais clássicos, vamos dizer assim, que inclusive é o tema do nosso assunto de hoje. Então já vou perguntar pra você, Dan, vamos começar uma coleção de jogos antigos hoje? Bora, vamos falar muito aí. Obrigado pelo convite, agradeço demais aí. Vamos falar sobre velharias hoje. Seja muito bem-vindo então. Desculpa o Eric ter te chamado na cara dura de velho. É retrô, sou retrô, não retrô, é velho? É um bom termo. Mas ó, por falar então em velho, tem algo aqui nesse podcast que tá envelhecendo como vinho, meu amigo. Que é a nossa intro. TJ, solta a intro mais marcante dos últimos anos. E aí, vai logar hoje? Muito bem, brinquei na intro e o Dan respondeu muito bem também. Não sou velho, sou retrô. Também tem a outra, né, Dan? Não sou retrô, já virei vintage. Exato. O pessoal usa também. E aí já começa o nosso episódio, na verdade, explicando o motivo que a gente tá gravando isso. É porque não sei se sou eu somente que reparei isso, se vocês também têm essa impressão. De uns tempos pra cá, acho que um pouquinho pós-pandemia, as coisas mais antigas, jogos antigos, que é o nosso tema em específico, começaram a ter um valor um pouco maior na sociedade. A galera tem um entusiasmo quando fica sabendo de um jogo mais antigo, que tem oportunidade. Não sei se é porque a pandemia, o pessoal ficou muito em casa e resgatou do fundo da gaveta aquele Super Nintendo guardado. E aí tá o boom do jogo retrô, não só do jogo retrô, né? Tudo que é antiguidade voltou. Outro dia o pessoal tava vendo uma galera se matando no Mercado Livre por causa de Polaroid, pra tirar aquelas fotinhas de Polaroid. E também tem uma nota, comprar uma Polaroid nova. Tem alguns pontos ali que deram esse boom de jogos antigos. Um deles, na minha opinião, por exemplo, quando eu era moleque, eu ia na Santa Efigênia, ou até adolescente, cara, ali era o paraíso de jogos de videogame. Certo. Os maiores lançamentos estavam ali. Hoje esses caras quebraram completamente e não conseguem competir com uma Amazon, com grandes varejos. Então os caras estão vendendo, você vai na Santa Efigênia, é só jogo retrô e action figures. Então eles também ajudaram a forçar, acho que a comunicação, a venda, esse boom aí, também acho que foi isso. Além da nostalgia, né? A gente tem muita nostalgia, tem nostalgia em roupa, tem, você mesmo falou da Polaroid. Tá na moda ser retrô, né? Assim, aí sempre surge a dúvida, qual momento um jogo vira retrô? Em quanto tempo ele vira retrô? Eu fiz a pesquisa, joguei no Google, o que é um jogo retrô? O próprio Google me deu um depende, tanto o Google quanto o ChatGPT, que é a nossa maior ferramenta hoje de busca, né, Marquinhos? Deu um depende de quem tá falando, né? Porque, por exemplo, pra mim, eu considerava jogos retrô, sei lá, jogo de Super Nintendo e Mega Drive. Tá, beleza, Eric, então jogos retrô são jogos de mais de 20 anos, tudo bem. Daqui um tempinho, jogo de Play 4 vai ser retrô já? Já vai ter passado esse tempo que eu usei de régua. Mas aí eu falo, não, o jogo PS4 não é, mas se eu for aumentar um pouquinho, então Play 1, Play 2, até Play 3 e Xbox 360 já pode ser considerado retrô. Eu vou usar novamente o meme da Anitta aqui, tá, Marco? Não sei, porém depende, talvez. Sim, de vez em quando não, mas sim. Entendeu? Eu não sei dizer, eu considero quando eu vejo um jogo de Super Nintendo e Mega Drive 8 e 16 bits retrô. Qual que é a régua de vocês, o que é um jogo retrô? Pra mim, pelo menos, Eric, tudo que vem antes do CD é retrô. Então, o que veio antes do PlayStation 1 é tudo retrô. Então, Super Nintendo pra mim com certeza é retrô, Master System, Game Boy, meu saudoso Game Boy, Intellivision que a gente conversou antigamente é muito retrô, é mais do que retrô. São mídias que elas não são mais aquilo que a gente tá acostumado no nosso dia a dia. Um CD, por mais que hoje em dia já está defasado, a gente sabe que é um CD. O jovem hoje em dia, ele tem noção que é um CD. Agora um cartucho, ninguém sabe mais o que é soprar uma fita. Então tem esse sentimento de nostalgia. Esse tipo de mídia é considerado retrô. Depois disso, pra mim, não conta. E eu já não sei também o nome pra dar pra essas mídias novas, tá? Então, agora você deu uma outra dúvida. Então, e é o que então, né? Tem o moderno, tem o retrô e tem o pós-retrô, né? Aí já fica... Dan, nos ilumine, Dan. É muito difícil, a pergunta é bem difícil mesmo, né? Porque acho que é muito pessoal. Eu não sou de ficar em cima do muro. Mas aqui é uma pergunta complexa. O que eu considero
consoles de mais de 20 anos. Então acho que um Play 2 pra lá já posso considerar. Não sei se faz sentido pra vocês isso. É bem isso. Assim, aí sempre surge a dúvida. Retrô é algo legal, é nostalgia, é saudosismo. O mercado de jogos retrôs também. Antes da gente começar a gravar, o Dan mostrou um jogo aqui pra mim e pro Marco na câmera. A gente nunca nem ouviu falar. Poucas pessoas devem ter ouvido falar. Street Fighter 2010, que foi lançado em 1990. Ele falou pra gente que ofereceram uma certa quantia pra ele nesse jogo, que assim, cara, é mais caro do que um jogo hoje em dia lançamento da nova geração. Agora, o porquê? É a escassez? O jogo realmente é bom? Ou é só pra falar, pô, eu tenho esse exemplar desse jogo aqui que ninguém vai ter mais? É a exclusividade da antiguidade, digamos assim, né? Eu acho que são esses dois pontos, né? Existe o mercado da escassez, do cara que, pô, esse Super Mario aqui é só esse que existe, ninguém vai ter mais e essa fita tá bem conservada. Isso vai pra tudo, né? A gente vê em gibis, vê em filme e agora tá bombando com o jogo. E também há a oportunidade de mercado, né? Do cara falar, pô, um dia isso aqui vai valer uma grana, deixa eu garantir já lá um pouco, virou bolsa de ações, né? Deixa eu comprar na baixa pra depois vender em alta, né? Exatamente. Já me ofereceram R$700, é um cartucho de Nintendinho, ele tá completo, ele tá assim, cara, sem nenhum machucado na caixa, tá com os manuais, e eu ganhei esse jogo de um primo meu. E, cara, ficou aqui. Tipo, eu como coleciono alguns jogos antigos, esse ficou. Eu gosto muito de Street Fighter, e esse acho que foi mais pela curiosidade, que, pô, não tem nada de Street Fighter, não tem nada de Final Fight. e tem os dois nomes na capa. E o personagem principal chama Ken, porque... O japonês, às vezes, ele curte, né? Isso não tá muito criativo. Vai pôr um Ken aí e já era. Marquei de R$700 num jogo de Nintendinho. Pagarias? Então, Eric, vamos lá. Que nem eu comentei com vocês no nosso episódio de hobby, a gente gravou com o Rafa, meu PlayStation, também companheiro do Dan. Eu sou um colecionador nato, tá? Ou um acumulador nato, talvez. Eu tenho jogos aqui de 360, tenho jogos de Master System, tenho jogos antigos junto comigo. Surgiu a oportunidade agora de vender alguns jogos de Xbox 360 pro nosso ouvinte, o Luca Way. Ele vai comprar esses jogos, eu vou vender pra ele, mas eu tô vendendo, Eric, com aquela tristeza, sabe? Eu não tô fazendo nada com aquele jogo. Esse jogo nem tá em Porto Alegre, tá em São Paulo. Mas, cara, poxa vida, eu tenho ele lá, tá tão bonitinho, tão bem conservado, tantos anos que eu guardei ele. Ai, será que eu vou vender? Vou vender, tá, beleza. Mas eu vou vender com uma dor no coração tremenda. Agora, em relação ao jogo do Dan, R$700 é um bom preço? Pô, é um bom preço. Mas pra um jogo de Nintendinho que tem, sei lá eu quantos anos, 800 anos talvez, eu não acho que vale 700, eu acho que vale muito mais. Quando ele falou 700, eu falei, pô, beleza, é um dinheiro legal, óbvio, mas eu chutaria, sei lá, uns R$3.000. Um jogo bem conservado e antigo. Isso me dá uma certa tristeza. Eu falei, pô, tem tantas coisas que eu guardo com essa intenção de, no futuro, vender mais caro, e talvez... Não vou vender mais caro, talvez eu vou vender pelo mesmo preço que eu comprei lá no passado, só que com os impostos, com os juros, sobre juros, ajustados, etc. Vou ganhar, sei lá, alguma quantia em cima, não tanto quanto eu imaginei no passado. Então, eu não pagaria para um jogo antigo. Eu acho legal ter, eu acho legal esse mercado. Eu, para vender, venderia com dor no coração, que nem eu tô vendendo agora. Só que eu tô dando voltas e voltas aqui, não tô conseguindo responder a sua pergunta, mas é porque realmente é muito difícil. É que isso não é racional, né? Não é racional, quando envolve o emocional, não tem explicação mesmo, cara. Tipo, se você analisar friamente, e, cara, pelo amor de Deus, eu não quero arrumar confusão com ninguém, cara. Se você for analisar um futebol, tanto que as pessoas sofrem, que chora, que pula, que grita, que briga, e, cara, é só um jogo. É só um jogo. Mas não dá pra explicar isso. É só um jogo, modo de dizer, né? Mas é mais que um jogo. Então, quando envolve emocional, cara, não tem como explicar. Não tem explicação. Por exemplo, pra mim, eu sou um grande fã do Mario Bros. Eu já paguei caro um jogo do Mario. Tem gente que fala, pô, você é maluco. Mas eu, por exemplo, quando eu vejo alguém comprando um tênis de R$800, eu falo, você é maluco. Você é maluco. Sim, tênis pra mim é até R$200, pra mim. Mas tem cara que paga o que for e tá tudo certo, né? Eu acho que esse exemplo foi certeiro, né? O que é caro pra você, às vezes não é caro pro cara porque ele gosta, né? Pra você ver, né? O Dan falou numa boa que ofereceram R$700 pra ele no jogo e ele não quis falar. Já o do Mario ele disse, já paguei caro no Mario e não falou o valor, então você imagina. Porque ele sabe que as pessoas que talvez vão ouvir, ou até mesmo a gente, podem assim, pô, calma assim, Dan, pagou tudo isso no Mario, mas pra ele foi o preço que ele queria ter pago. Eu já ouvi o Dan falando em alguns episódios do meu PlayStation, que ele tem a mídia física, a mídia do Mario em várias plataformas que às vezes ele nem usa, mas ele quer ter. Eu lembrei que eu vi um vídeo esses dias, eu até mandei pro Marco, de um vendedor de loja de jogos antigos. Ah, é o tiozão. Que ele fala do Super Mario. Que o cara fala assim que o Super Mario ele não põe à venda na loja dele. Mas na minha loja você não vai achar nunca. Eu não ponho pra vender. Por quê? Porque o Mario World fica, eu chamo de caixa dos prazeres, ele fica guardado
E eu só ponho o Mario World na prateleira ou quando eu tenho ele chinês, que vem da China lá, você compra aqueles falsos, os piratinhas da China, ou malemar um ou outro japonês quando eu tiver muito em estoque. Pô, que decepção, eu achei que você vendia tudo, assim. Não, eu devo ter uns 15 lá na Caixa dos Prazeres, mas eu não ponho pra vender. O cara fala que é pra valorizar, não é isso. O tiozão não é o cara lá do Pode ter da amor grana, nisso, não. A gente é vendedor, tem que vender, pô. Mas e quando você compra um Super Nintendo na caixa, abre e tem um Mario World dentro? É por isso que eu guardo o Mario World. Eu me lembro, já contei no hospital de videogame, eu recebendo em casa meu Super Nintendo especial do Super Mario. O Mario desenhado na caixa do Nintendo, o Super Mario lá dentro, junto com o Super Nintendo. Onde foi parar esse Super Mario hoje em dia? Não sei, deve estar num lixão por aí, né? Infelizmente, desculpa, Dan. Mas na época foi emocionante ter recebido ele. E eu acho, Marquito, que o grande ponto de você falou assim, pô, não quero vender, talvez responda a minha pergunta do porquê que o mercado de retrô é tão assim. É que tem o valor emocional em cima do preço das coisas, né? Tem um apego. Então, Luke Way, você pode colocar uma taxinha de mais 100% aí no emocional do Marquito que você vai comprar. Que eu acho que é isso que é o que mais movimenta o mercado de jogos antigos, jogos retrôs, é porque todos carregam uma carga emocional, né? Porque sempre vai remeter à infância da pessoa e não tem melhores emoções pra gente na vida do que as que a gente teve quando era criança, né? Então os caras sujamente usam isso contra a gente, bando de canalhas, na minha opinião. Mas ó, eu tive uma infância muito difícil, cara. Aqui não quero me vitimizar e nem falar da minha infância, não é isso. Mas os games, era como... Hoje eu brinco, né? Hoje eu tomo cerveja, bastante. Quando você é criança, você não pode tomar cerveja pra fugir da realidade. Então eram os games, eram os quadrinhos, né? Era o Batman, então pra mim é muito, muito forte a cultura geek. Porque de uma certa forma, ela me salvou ali, sabe? De não entrar em rascada, de não fazer cagada como alguns amigos. Então, também pra mim tem esse peso muito forte de lembrar do momento bom da infância. Pra todo mundo tem, né? Mas assim, pra mim é muito forte. Então eu acho que essa parte é difícil você precificar. Por exemplo, né? Eu fiquei ali 6 horas em frente ao carro da Nintendo numa E3 esperando o Miyamoto passar pra conseguir o autógrafo do cara. Fiquei 6 horas. Eu deixei ele estar na feira, falei, eu quero o autógrafo desse cara. Porque é o maior ídolo que eu tenho e é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. E o cara, eu consegui, assim, tava andando, 9 pessoas assim, uma do lado da outra, e o japonês lá no meio, eu busquei, eu vi, saí correndo, entrei no meio, pedi pelo amor de Deus, o cara autografou. Com licença. Na hora que ele autografou, ele já entrou no carro, né, e veio aquela muvuca, porque viram que era o Miyamoto, na frente do D3, veio aquela muvuca, e aí eu peguei, assim, eu fiquei meio hipnotizado, eu peguei porque ele foi super simpático ali, foi que não, né, o japonês ali todo, né, educado, fazendo ali as reverência, aí eu fui, peguei, agradeci, né, e aí eu já coloquei na mochila, o cara falou $2.000 agora, eu falei, mas nem tem. Nossa senhora. Mas assim, não tem preço, cara, tipo, caralho, talvez se um dia eu precisar de grana e o cara oferecer, às vezes o cara ofereceu $2.000 na época, acho que era 3-1, uma coisa assim. Hoje, se eu precisar de grana, o cara oferecer R$2.000, é isso que eu vou fazer, porque eu preciso. Mas se eu não precisar, cara, isso aqui vai ficar guardado pra sempre. Mas eu ainda acho que quando não vai acontecer, hipoteticamente falando, se um dia precisasse, talvez ele seja a última coisa que você ia pensar em vender. Falei, não, calma aí, qualquer coisa tem ele ali, mas vamos vender essa outra coisa aqui, vamos vender esse videogame, depois você vai vender esse autógrafo dele, né? Eu tenho desde 2013, né, o autógrafo do Miyamoto. E a única vez que eu pensei em vender foi uma amiga minha que tava com um problema sério com um cachorro, e aí me pega, e eu falei, cara, eu não tenho grana, mas eu tenho esse videogame, a gente leiloa essa porra aqui e resolve. Aí, por sorte, ela conseguiu resolver. Certo. Mas não precisou. É, uma causa nobre. Eu pensei, mas fora isso, tá lá. Guardadinho. É engraçado, né, que a gente tá comentando que videogame é muito saudosismo. Talvez o valor que a gente imputa nesses jogos antigos são mais caros por conta do saudosismo. A gente vê mercados, por exemplo, de disco. Tem um pouco de saudosismo? Tem pouco saudosismo, mas ele não é um mercado que é caro por conta do saudosismo. É um mercado que é mais caro por ser um nicho mais específico, talvez. Tipo, é muito mais aceitável na sociedade pagar R$1.000 num vinil do Roberto Carlos do que R$1.000 num Mario World, é isso que você tá querendo dizer? Também. Mas aí eu acho que ainda a gente vai voltar na criminalização do videogame, né? Porque é videogame, a galera não entende, porque, como é que você paga isso num jogo de videogame? Eu te entendi. Eu acho que o que pega também foi o que você falou, né? É a questão da tecnologia. O quanto é fácil e acessível você jogar um jogo de Super Nintendo hoje em dia. O quanto é fácil e acessível você jogar um jogo de Mega Drive hoje em dia. Não é qualquer pessoa que chega lá
lá e você tem que ter um Mega Drive. Ou você tem que, sei lá, eu nem sei se isso é possível. Se você tem a fita, transpor ela pra uma outra mídia que você vai conseguir usar no seu computador. Tirando emuladores, obviamente, né? Emulador é o... Não sei pra que existe mercado de retrô se tem emulador, né? Esse podcast apoia emuladores, tá? Você pode Não, sem problema. Não, mas você sabe que esse é um ponto interessante, porque assim, eu sou visto um pouco como chato com isso. Cara, eu quero que se foda, desculpa, pode falar se foda aqui, né? Pode, fica à vontade. Pô, eu quero que se foda se a pessoa pirateia. Isso não é da minha conta. O que me irrita é quando o cara vem em mim e fala assim, mas Daniel, você é um burro, por que você não faz pirata? É tão mais barato. Ah, não é não. Pensa assim, velho, se todo mundo for inteligente que nem você, ninguém comprar original, não tem mais. O cara que fez vai falir e não tem mais pra ninguém. Então assim, você tá fazendo sua pirataria, seja um pouco mais inteligente. Você vê um cara que quer comprar original, apoia o cara. Deixa o cara comprar, velho. Eu não sei se o cara sabe que ele tá errado e quer... Pô, eu não vou ficar errado sozinho, deixa eu convencer o mais. Mas, cara, no fundo, vocês me perdoam, mas eu acho uma burrice quando você alopra um cara que tá fazendo certo, sabe? É como eu falei, se todo mundo for esperto, acaba a brincadeira de todo mundo, né? Então... É o clássico, o cara quer impor nele, impor nos outros a ideia dele, né? É só isso que eu às vezes saio um pouco do eixo, assim. Quando o cara fala que eu sou burro, eu falo, cara, mas como eu sou burro, cara? Pelo amor de Deus. Como que está a sua coleção hoje em dia? Tem o quê? Super Nintendo, Mega Drive? Eu vendi uma boa parte dela em 2017. Acho que eu vendi uns 40%. Mas eu tenho aqui bastante jogos da época da Tectoy. Bastante, deve ter uns 30. De Mario, eu só não tenho do Panasonic, que é o Hotel Mario. Cara, não devo ter uns 5 jogos do Mario no total, assim. Mas o resto eu todos. Caralho, o maluco é brabo. Porra! E tá grande, eu acho que tem por volta de 1.200 jogos aqui. Na verdade eu tenho 1.200 itens no total, não é jogo, hein? Falei errado. É que eu tô com 1.200 na cabeça. Mas a maioria eu ganhei, trabalhando na PlayStation, na Nintendo, então... Cara, eu tava pensando antes da gente gravar, eu não tenho nada. Eu tinha essas fitas que eu falei do Super Nintendo, tinha o Super Nintendo. Meus games, sempre quando eu vou comprar um, eu vendo o antigo, não seguro nada. O máximo que eu tenho é a caixa do jogo atual. E aí já foi essa a minha oportunidade de... Porque eu também entendo... Será que hoje, por exemplo, eu compro hoje um jogo de PlayStation 5, daqui 30 anos eu vou vender ele como um jogo retrô, nossa, um jogo de PlayStation 5? Eu acho que vai entrar mais no que o Marco falou, ele vai ser só reajustado pela inflação e já era. O retrô vai ser a questão a não ser que a tecnologia mude muito, né, Marquito? Mas eu acho que o retrô vai ser ainda a parte muito que você falou. É o fita, o que não é tão acessível, que tem aquele ar de coisa antiga. Aí vai ser legal. Agora, de hoje em dia, CD não vai ter mais o mesmo valor, na minha opinião, não. Eu acho que depende, viu, Eric? Por exemplo, agora a indústria mudou muito, né? Então, lança um jogo, sei lá, com uma cópia muito reduzida, um número de cópias reduzido. Eu já ouvi falar que o Sonic do Xbox foi lançado uma tiragem esse Frontiers muito, muito pequena, mínima da mínima. Pode ser que vire um jogo... Pela escassez, né? Porque, por exemplo, no passado não tão distante, sei lá, era muito comum lançar no Brasil 300 mil peças, 400 mil peças, 500 mil peças, era muito comum. Então tem vários, mas, sei lá, e se a gente estiver falando de 1.000 peças, 800 peças, será que não vira um negócio raro? Pra quem é fã, pelo menos. Sim. Talvez sim, né? Marquito, só posso concluir que você tem que vender mais caro ainda pro Lanqueue. Eu quero muito vender todos os meus jogos, todos os meus cards de Pokémon, cards de Magic, pra pagar o financiamento do meu apartamento. Esse é o meu... Sai desse negócio de Magic, cara. Eu fiquei uns 3 anos nisso, eu vendia tudo pra comprar carta. Hoje eu não quero nem ter medo. Então, mas eu quero vender exatamente pra isso, pra ganhar dinheiro, pra tentar resgatar um pouco dos milhões de reais que eu já gastei com essa porcaria já. Eu tinha um amigo meu que era marketing lá do Magic. Cara, ele queria me dar, eu falava, não quero, sai daqui com isso, não quero. Com isso, pelo amor de Deus. Esse bagulho da carta é foda, né? Os caras só postam, tirei um Charizard dourado, platino. Tá, mas quanto você gastou pra chegar nesse Charizard aí? Às vezes que você vai vender nele não vai valer a pena, né? É tipo cartão de benefício, Eric. Você não compra as coisas pra juntar benefício, pra comprar, agora eu vou trocar meus pontos pra conseguir uma máquina de fazer waffle. Não, você vai indo, até chegar o momento que você tira aquela carta e fala, agora sim, vou vender? Não, vou guardar pra daqui a 50 anos meu filho rasgar, provavelmente. Exatamente. Não dá o mesmo valor, né? Meu pai tinha umas cartas velhas aqui, não sei o que fazer com isso. Pode pegar, né? Pode pegar. Cara, o mais antigo que eu tenho aqui é meu Play 4.
que é um PlayStation 4 Slim branco, que eu coloquei no meu coração que ele é raro, tá? Porque pouco se vê Play 4 Slim branco, tanto que quando você vai procurar no Mercado Livre, a maioria que vem é o modelo preto, né? Então, talvez esse Play 4 um dia vai valer algum dinheirinho no meu coração. E eu quero que vocês não me refutem, tá? E é isso. Eu acho que não sei como é que eu acho. Não posso falar isso, Você não me refutou, né? Você só falou o que você acha, né? Eu acho que não vai ter mercado. Olha, fica essa farpa com o PlayStation aí. Marquito, você falou que considera o que é jogo retrô, o que é fita ainda, né? É, o que é fita. Jogo de Nintendo Switch é retrô então, né? Porque não é CD. Eu nem sei o que entra no Switch, é cartuchinho pequenininho de Game Boy, né? É SDzinho, né? SD. É cartucho, então Switch é retrô pra você, Marquito. Pelos gráficos é retrô, né, Eric? Pelos gráficos é retrô. Olha o Marco arrumando confusão. Tem isso também, se você for procurar mesmo, se dedicar em procurar o que é um jogo retrô, muita gente considera que são os jogos antes dos 16 bits. A partir daí pra frente não é mais retrô. Só que daqui a pouco vai ter que ser atualizado isso, né? Porque os gráficos estão cada vez mais evoluídos. Eu sempre brinco que jogos de Super Nintendo, jogos de Mega Drive, eles são os indies de hoje em dia. Na época, todo jogo de Super Nintendo e de Mega Drive era jogo indie, porque é o mesmo estilo gráfico e a intenção era a mesma. Só quero divertir quem tá jogando. A caralhada de jogo que tinha de personagem de Super Nintendo e de Mega Drive, você tinha um jogo do Pato Donald pro Super Nintendo e tinha um jogo do Pato Donald pro Mega Drive e não era o mesmo. Hoje em dia, se fosse lançar um jogo do Pato Donald multiplataforma, ele seria o mesmo, pro Xbox e pro PlayStation. Na época não, a Disney falava assim, ó, você quer pagar quanto no personagem? Tanto? Beleza, faz seu jogo aí. Ah, você quer também? Beleza, faz seu jogo aí. E vai embora. E aí então os caras iam fazendo jogo de tudo quanto é jeito e tinha essa maior chance de errar, igual hoje tem os jogos indies. Aí onde eu quero chegar com essa minha dúvida? A gente jogava muita coisa que às vezes nem era tão bom, só que a nossa cabeça faz a gente lembrar que o jogo era maravilhoso. Jogo retrô, são realmente jogos bons ou é só saudosismo da nossa cabeça? Aí machuca a resposta, hein, Eric? Eu vou dar o exemplo que eu já dei aqui várias vezes, gravando com o Marco, Dan, pra você entender. Ano passado, foi no passado, né? A PS Plus virou Plus Extra, PlayStation, beleza. Primeira coisa que eu vi, nossa, tem Tony Hawk. Jogo da minha adolescência, Tony Hawk, esse Pro Skater 1 e 2. Puta, como eu gostava desse Tony Hawk. Amava. Queria até gravar com o Marco um episódio sobre Tony Hawk. Baixei o jogo, Dan. 1 hora de gameplay, eu falei, beleza. Deletei, fui pra um próximo. E foi o remaster, né, Eric, que você jogou? Foi o remaster, o Pro Skater 1 e 2, o remaster. Eu olhei e foi legal naquela época, daquele Eric lá. Hoje em dia não me agrada mais. Aí eu fiquei com essa dúvida na cabeça, o jogo realmente era bom ou ele me atendia porque ele é um produto daquela época? É difícil saber, né? E o Marco também tem o mesmo exemplo com outro jogo também, que a gente não sabe se foi a nostalgia bateu rápido e já te saciou, né, Marquito? A gente gravou o episódio de top 10 jogos de PlayStation 1 e me veio vários jogos excelentes na cabeça, muitos RPGs. Falei, nossa, eu preciso rejogar esses jogos, é necessário, vou parar tudo que eu tô fazendo aqui, vou pegar o Final Fantasy Tactics que eu não terminei e vou zerar ele, certeza. Eu não aguentei 10 minutos de jogo, Dan. É muita lerdeza nos comandos, é muita lerdeza nas falas, é aquela gráfico já não tão legal, os comandos já não respondem bem. Eu falei, não, cara, vamos deixar na memória mesmo, que tava mais legal lá. Mas aí também vem um jogo que, seguindo a mesma tendência do Eric, teve um remaster recente, que eu amei o original, não sei se eu amaria novamente, mas eu amei o remaster, que foi o Alex Kidd. Maravilhoso. Eu joguei essa versão nova, nossa, o Marquinhos do passado veio à tona, chorava assim de alegria com um remaster muito bem feito, que foi. Nossa, então eu gostava desse jogo no passado e continuo gostando desse jogo hoje. Porque o jogo é bom e o remaster é bom? Pode ser. Mas a versão original eu acredito que eu ainda jogaria nos consoles novos. Pegar um Master System, ligar, não sei como, ligar o Vzinho dele atrás na TV e jogar naquele controle duro, retangular, eu acho que eu não faria. Mas um port para os videogames atuais, eu acho que valeria sim. E isso faz com que eu responda a pergunta do Eric, que os jogos antigos são bons se eles forem adaptados para a nossa realidade atual. Então, controles melhores, gráficos mais adequados, etc. Voltar para a antiguidade só para jogar aquele mesmo jogo, eu não sei se eu conseguiria. Mesmo até com Donkey Kong, que é um jogo incrível, que eu não sei se eu pegaria no Super Nintendo só para jogar ele de novo.
Olha, eu acho que tem muito disso que você falou, Marcão, porque, cara, vamos fazer aqui uma analogia com vídeos. O jeito que a gente consome vídeo hoje é muito diferente. Sim. Hoje, por exemplo, você vai ver vídeo do YouTube, é corte em cima de recorte, o negócio é tão rápido que você termina o vídeo meio tenso até, assim, sabe? É uma nova realidade. Eu tenho aqui o 64, liguei ele ano passado, impossível, não dá pra jogar, porque mudou muito a jogabilidade e tal, mas tem outros jogos, principalmente no começo do 3D aí, do 64, PlayStation 1, eles não sabiam muito bem fazer jogos, né? 3D, a câmera tinha muito problema, agora tem analógico, agora não tem. Então, foi ali meio tenebroso ali essa parte. Mas a Nintendo, eu vou voltar aqui. Ela sabe. A Nintendo, ela soube fazer, cara. Você pode colocar o seu Mario 64 lá pra jogar, vai ser legal. Você pode colocar o Super Mario World, vai ser legal você jogar ainda. Outros jogos da Nintendo, eu acho que ela sempre prezou pela jogabilidade e diversão, mais do que gráficos, né? Sim. Então, eu acho que alguns jogos da Nintendo, eles quebram essa barreira aí de, mas o passado era mais legal. Não. Antigamente que era bom. Eles continuam legais, né? Lógico, se você comparar um jogo de 96, no caso do GoldenEye, e querer jogar com aquele controle que é até difícil, eu não sei nem como eu pegava naquilo. Nem nada ergonômico, é horrível aquele controle. Pros dias de hoje que a gente tem aqui um do Play 5, um do Xbox, cara, é sacanagem, não dá pra... Mas quando eu jogo o GoldenEye no Game Pass, pô, tá legal pra caralho. Eu pelo menos acho, né? Eu acho que é isso que o Marcão falou mesmo. Se adequar ali jogabilidade, às vezes câmera, alguma coisa. Eu sou um cara que eu não ligo muito pra gráfico, tanto é que eu gosto da Nintendo, que se eu fosse só no gráfico eu não jogaria. Não jogava nada. A gente também não, a gente até brincou. Eu acho que o que pega pra mim é a questão da jogabilidade, ou talvez de tipo, beleza, já curei minha vontade, já saciei minha vontade de rever esse jogo rapidamente. Por exemplo, tem um amigo meu que ele tem um fliperama, meteu um Raspberry dentro do fliperama, né? E, 1.400 jogos lá. Tem vezes que eu vou na casa dele e fico só passando pro lado. Super Nintendo, Mega Drive, fliperama, Neo Geo. Pô, esse jogo aqui do Super Nintendo é legal. Coloco, passo 2 fases. Cadillac Dinosaurs, que eu amava jogar esse jogo. Também. E a memória fotográfica eu tenho de ir com meu pai no bar. Meu pai adorava jogar sinuca no boteco. Eu ia com ele, toma as fichas aqui. Cadillac Dinosaurs. E jogava, nunca conseguia fechar. Aí um dia na casa dele lá, a ficha infinita, né? Fechamos. Pô, foi muito legal. Só que aí teve aquela coisa, jogando com um amigo, tá no fliperama, que tá fisicamente em um fliperama. Eu tive uma outra sensação. Sempre o pessoal fala, pô, vou baixar um emulador aqui no computador pra jogar esses jogos. Eu tenho essa oportunidade de baixar um emuladorzinho aqui e jogar também. Mas eu falei, mano, já não tenho muito tempo pra jogar, ainda vou ficar jogando um jogo mais antigo. Aí prefiro jogar os jogos mais novos. Talvez a minha vontade que esteja um pouco errada. Mas eu concordo com vocês, talvez quando o jogo ele é bem adaptado para nossa realidade hoje, ele fique melhor, porque a gente tem a questão da memória muscular também dos botões, né, Dan? Igual você falou do controle, né? Às vezes o controle não é mais tão assertivo. Não digo nem o gráfico, jogabilidade, os caras às vezes melhoram. O Marco disse que o Alex Kidd, a jogabilidade tá uma beleza. Eu baixei. Tá lindo. Que isso? Tá lindo. Eu baixei esse Alex Kidd. Eu nunca joguei quando era criança, né? Mas eu baixei o Alex Kidd pra falar, deixa eu ver qual que é desse jogo, né? O pessoal ama tanto, tem tanta nostalgia. Eu não passei da primeira fase e deletei o jogo. Você é vergonha da profissão! É difícil. Odiei a hitbox do jogo, odiei tudo. Aí o Marco falou, mano, adorei, tá maravilhoso, melhoraram um monte de coisa. Eu falei, nossa, então devia ser lindo, né? Mas é que assim, tem um outro ponto aqui. Quando você ia no bar com seu pai, você tinha o Cadillac Dinosaurs pra jogar. Sim. Você não tinha 380 diferentes que você podia jogar. Exato. Então a gente ganhava uma fita quando era moleque, era uma fita no aniversário, outra no Natal, com sorte. E Dia das Crianças, evento. Se você tirasse nota boa. E às vezes se você tem, que nem eu tenho mais 2 irmãos, às vezes pegava ali, é uma fita, né, pro Dia das Crianças pros 3. Sim. E o pau torava ali. Então a gente gostava, mas nem que se fosse na marra. Às vezes num jogo. Hoje não, cara. Hoje você joga 5 minutos do jogo, eu não gostei dessa merda. Vou pro próximo Game Pass. Vou pro próximo. Você não joga. É igual Netflix. Você fica ali, sim, caramba, não tem nada pra ver. Assiste. Cara, você tem mais de 1000 filmes ali. E você fala que não tem nada pra ver? Qual o problema seu? É muita opção. Muita opção, né? O problema é ter muita opção, né? Eu acho que isso também pega, cara. Pega bastante em relação à nostalgia, né? Porque era um evento você ter um jogo, era um evento você tirar do plástico, olhar para aquele jogo, colocar no videogame. Tudo era um evento. Tudo era um momento único, um momento marcante. Hoje não tem mais momento marcante. Comprar um videogame hoje
cara, desculpa, já não é um momento marcante. Não é mais. Não é mais. Tem um outro negócio também, né, Marcão? Por exemplo, se a gente fala aqui, na época da locadora, cara, era mágico, velho. Você ia lá, alugava, chegava na sexta-feira, você alugava. Cara, era mágico caralho. Quando você ia lá e não tinha a porra da fita, você ficava chateado pra caralho. Aí, às vezes, você ficava 3, 4 semanas esperando, porque o cara tinha uma fila ali de espera. E era também torturante isso. Você ia jogar com a molecada, lá tinha 200 moleques, você não conseguia jogar a hora. Então, é lógico que tinha a parte boa, mas também tinha a parte ruim. Mas a gente, acho que guarda mais as boas. As partes boas. É que às vezes tinha um momento de ouro, a fita que você queria, não tinha, você fala, deixa eu experimentar essa outra aqui. E às vezes era alguma coisa legal. As chances eram baixíssimas. Ou quando você alugava e o chip tava trocado, né? Porque isso acontecia também com frequência. Verdade que a fita nada mais é que só uma capa pro chip, né? Não tem outra funcionalidade pra aquele cartuchinho em volta, né? Exatamente. Boa. Lan House, eu lembrei que uma vez eu viajei com meu pai é do Maranhão, né? A gente viajou pra cidade que ele morava lá, que é Lima Campos, uma cidade que é um ovo lá no Maranhão, e o evento da cidade é que um cara comprou 3 Super Nintendo, 2 Mega Drive e montou a Lan House. Caralho. 50 centavos, meia hora, R$1, uma hora, padrão. Ixi, o que eu apanhava de Mortal Kombat dos caras lá, mas a minha diversão era ir lá jogar. Meu pai queria que a gente fosse no açude, não sei o que, moleque da cidade, né? Vamos pra tal lugar fazer o que? Eu falei, não, eu vou lá da Lan House jogar um videogame. Lógico. Você era da Lan House, Marquinhos, das locadoras, não? Eu ia pra Sumaré ver o meu primo Lucas. A gente ia pra lá pra ficar com a família? Não, eu ia pra lá pra jogar videogame na Lan House lá. Nem chamava Lan House, nem sei como que era o nome daquilo. Então, não é. Acho que era locadora, né? Era locadora e o cara começou a alugar o videogame pra garotada jogar, né? Eu ia jogar Dreamcast lá, que era o único lugar possível no mundo que eu conseguia jogar Dreamcast, que Dreamcast era um videogame difícil de acesso. Era tipo o Xbox original, né? Ninguém tinha. Então eu ia pra lá só pra jogar Dreamcast. Era um momento único da minha vida, ir pra Sumaré jogar Dreamcast. Eu acho que o Dreamcast, pra mim, foi o melhor console que já existiu. Mais ou menos também, mas vai. É o nintendista falando, hein? Mas o Dreamcast, ele joga a favor dele a escassez, né? Poucas pessoas jogaram pra poder te refutar, né? Então se você tá falando... se você tá falando, deve ter sido bom mesmo, né? Tinha muito jogo bom, cara. Tinha muita franquia, muitas IPs ali bacana que ficaram ali. Depois saíram pra outros consoles, mas fizeram um bom trabalho, eu acho. Ele era à frente do seu tempo, o Dreamcast, né? Muito, cara. Aquele memory card dele com cristal líquido, a coisa mais linda que tinha, velho. Você jogava ali. Você tinha o Phantasy Star Online, que era sensacional. Você tinha o jogo do Spawn. E não tinha um negócio no controle, uma telinha no controle, alguma coisa assim? Isso aí. É o memory card que cristal líquido. Você encaixava o memory card, assim. E ele, no jogo do Sonic, virava um Tamagotchi lá, esqueci o nome do bonequinho. E aí você fazia tipo um Tamagotchi e jogava fora do videogame. Pô, era legal pra caramba, assim, tipo, era muito foda. Devo imaginar. Isso aí é só a nostalgia batendo com você, né? Pode ser. Boa. Tem algo que sempre vai ser lembrado, Marculino, daqui 10, 15 anos e não vai ser saudosismo, que é o nosso sorteio de ouvintes. Falei, agora eu puxei bem, né? Que todo episódio a gente lança uma frase-chave. E quem quiser participar é só mandar na nossa DM ou no grupo de ouvintes. Quem quiser participar também pede pra gente o link. Quanto mais frases você mandar, mais chances você tem de ganhar, porque cada frasezinha equivale a um ticket, valendo um gift card de R$50, certo, Marculino? Isso aí, que muitos ouvintes ganharam no passado o sorteio e ficam falando, antigamente que era bom quando eu ganhava sorteio, hoje em dia eu não ganho mais nada, mas calma, todo mundo tem uma chance, basta você ouvir o nosso episódio, falar a frase secreta pra gente e ter a chance então de concorrer a R$50 em gift cards, meu amigo Eric. E qual é a frase desse episódio? Você acabou de soltar ela, né? Antigamente que era bom. Antigamente que era bom. Antigamente que era bom. Não poderia ser outra diferente, temática com o nosso episódio. Então, só mandar pra gente pra poder participar. Dan, que você tá como convidado, você pode mandar também pra participar, não tem problema. Não. Olha só que eu ganhei, eu sou bom em sorteio, hein? Fazer igual os moleques. Primeira vez que participou do nossos apoiadores já ganhou no sorteio. Não foi com esquema de laranja, tá? Realmente foi idôneo o sorteio. E então é isso. Mandem a frase pra gente pra concorrer. Essa semana, hoje é sexta-feira, né, que tá saindo o episódio, já foi o sorteio dos ouvintes de maio, então essa frase tá valendo a primeira frase do mês de junho. Bora pro episódio. Vamos lá então, não poderíamos deixar de fazer aqui, não vou fazer um top porque um top seria injusto, né? Então vamos tentar relembrar quais jogos da nossa época de infância, quais jogos que
são os jogos retrôs que a gente pagaria mais do que R$700, né, Dan? Pra poder rejogá-los ou fazer que nem eu, botar a fita e falar, legal, realmente esse jogo era muito bom e próximo. Eu acho que Super Mario a gente tem que tirar daqui, né? Super Mario hoje. Acabou minha lista, então. Vai ter alguns jogos que são ao concurso, né, Eric? Super Mario, Sonic. Donkey Kong, Zelda. Tem todas as listas, não tem como não ter uma lista com esses jogos. Então, aí acho que ficaria muito mais do mesmo. Vamos tentar falar algumas coisas diferentes. Eu iniciaria falando que no nosso episódio de videogame, eu acabei esquecendo dele e lembrei gravando o episódio do meu PlayStation, eu citei, o Dan ficou mó feliz quando eu citei. Que esse jogo chama-se Lamborghini. Ele é um primo co-irmão do Top Gear, do famoso Top Gear. Eu falei no nosso episódio de videogame que eu tive o Super Mario, que veio no videogame. Depois de um bom tempo eu tive o FIFA 97, o restante era só jogo emprestado. Mas o Lamborghini eu lembrei da história, Marquito. Eu ganhei, o Dan falou, né? Geralmente ganha uma fita só. Então no dia das crianças eu pedi o FIFA e de Natal meu irmão pediu o Lamborghini. Então a gente tinha essas 3 fitas, Super Mario, FIFA e Lamborghini. O resumo do jogo, até hoje eu não sei o que você tem que fazer. Tem um esquema de apostar antes da corrida. E aí, eu e meu irmão jogava tipo a moda caralho mesmo. Ia ganhando as corridas, do nada aparecia um estrelão no meio do mapa dos Estados Unidos. E eu lembro que a gente falava assim, nossa, é a corrida do estrelão, deixa que eu corro, que meu irmão sabia jogar melhor do que eu. Aí quando ganhava, subia os créditos, beleza. E o mais da hora, né? O interessante era isso, só tinha essa fita, vamos de novo, começa do zero. Então Lamborghini é um jogo que me marcou bastante da infância e não é tão conhecido assim da época de Super Nintendo, né? Pagaria R$700 nele hoje? Pagaria, com certeza. Vale muito dinheiro. Vale muito dinheiro. Tá bom. Você, Marquito? Eu não sei quantos jogos você separou, tá, Eric? Mas eu tentei resumir bastante a minha lista. Fiz um esforço aqui. E ficaram agora 20 jogos pra eu comentar a respeito, tá? 20 jogos. Na verdade, eu nem separei. Eu tô lembrando de cabeça aqui, mas vai indo aí. Tá. Eu não vou entrar no detalhe de cada um deles. Só vou comentar o nome pra atiçar a memória dos nossos ouvintes. Mas, do Master System, California Games. Joguinho de esporte, andar de patins ali na calçada, tropeçar com movimentos horríveis, pular errado. Delícia. California 10. Games. O jogo do Pato Donald, The Luck Dime Carper. 10 também. Muito bom. Vou dar nota aqui pros jogos do Marcão. O Dan vai dar 10 pra tudo, vai lá. Esse aqui, duvido você dar 10, Dan. Tem que ser 100. Asterix. Puta, esse é muito bom Asterix mesmo, era muito bom. Eu comecei a gostar de Asterix, comprar pedi pra minha mãe comprar livros do Asterix por conta desse jogo. Muito delicinho também. Tem um filme do Asterix na Netflix, hein, Marquito? Novo, hein? Até o Ibrahimovic faz parte do elenco. Ele é um dos romanos lá. Cabe eu assistir então, pra matar a saudade. É recente. Jogos do Mickey, todos os jogos do Mickey, tanto de Super Nintendo quanto de Master System. Nossa, como era gostoso jogar os joguinhos do Mickey. Todos eram bons mesmo. Todos. Não tinha um que não era bom. E tinha jogos do Super Nintendo que eram co-op, que eram um co-op bem decente. Os jogos do Mickey são os primeiros Metroidvanias, né? Porque eles não eram lineares, né? Tinha poder. Alguns deles você tinha que pegar uma coisa ali pra liberar outra passagem lá, né? Acho que depende do jogo. Alguns eram feitos pela Sega, né? Os do Mega e do Master. Sim. E outros, acho que do Super Nintendo, se eu não me engano, era pela Capcom. Não sei se tinham outras, mas a Capcom fazia alguns desses jogos. Eram jogos muito bons mesmo. Castle of Illusion, né? Um negócio assim? Castle of Illusion, acho que foi o primeiro. Castle of Illusion do Master System, Mega Drive, e depois teve alguns outros. Land of Illusion, depois teve um Starring Mickey Mouse, que aí tinha o Pluto, o Pato Donald, a Minnie. Magical Quest, acho. Magical Quest, exato. Verdade. Pra encerrar minha lista de Master System, o melhor de todos, Psycho Fox. Psycho Fox era animal mesmo, cara. Era muito bom, melhor que Sonic. Esse eu não conheço, Psycho Fox. Não meteu um Golden Axe, Marquito? Golden Axe, que é o Zelda bom. Tinha o The Darkness, não lembro o nome, que era o Castlevania bom também. Essas eu pulei pra não ser a lista muito longa. Tinha também Streets of Rage de Master. Errou! O Street of Rage era do Mega. Do Mega? Pra mim é tudo igual. Mega e Master, pra mim é tudo igual. Eu dividia entre quem tem Super Nintendo ou quem tem Mega / Master. Aí tem o... Double Dragon? Não, Street of Rage, você falou de Double Dragon. Também é outro que eu me lembro de jogar com meu irmão, Double Dragon. Só que era no Turbo Game, que eu citei, que eu tinha. Era o Double Dragon e o Super Robin Hood. Outro dia eu procurei um vídeo do Super Robin Hood. Maravilhoso. Muito jogável hoje em dia, inclusive. Nada datado.
Dan, quer fazer uma listinha igual a do Marco? Cara, eu tenho aqui, o Marco, ele pulou um jogo muito bom, cara. Ó, na época, nos anos 90 ali, a Tectoy fez um trabalho primoroso. A gente não gosta do Sonic à toa, o brasileiro. Sim. O brasileiro gosta muito do Sonic também pelo trabalho da SEGA. Porque o Sonic, cara, se a gente entrar aqui, eu até brinco no podcast do meu PlayStation, a gente tem boa vontade com o Sonic. Os últimos jogos não foram bons. Mas a Tectoy fez um jogo sensacional que chamava Mônica no Castelo do Dragão. A Tectoy apresenta a primeira aventura da Mônica, onde o Cebolinha não apanha. É o jogo da Mônica contra o Capitão Fio pelo Master System. Tem muita aventura, ação e um monte de coelhadas. Esse Capitão Feio vai ver que brigar com a Mônica não é brincadeira. Mônica no Castelo do Dragão. Mais uma grande aventura do Master System da Tectoy. Então, era um jogo com legenda em português, não tinha voz na época, né? Mas era todo escrito em português. E acho que foi o primeiro jogo que eu consegui entender o que estava acontecendo, porque até então era japoneses, os jogos eram japoneses ou americano, né? Ou inglês. E aí, quando eu vi que eu consegui entender e ler, cara, eu achei mágico. Ainda mais por ser um gibi que eu gostava muito, né? Acho que quem criança dos anos 80, 90 adorava. Hoje também, eu não sei. Mas eu adorava a Turma da Mônica. E aí eu vou excluir todos os Marios que estão no meu coração. Se tirar um raio-x aqui do meu coração, tem um Mario desenhado, com certeza. Eu vou pro Final Fight, que pra mim é um dos melhores jogos de porradinha, como a gente falava, porradinha. Né? Beat Up, pra mim, é o melhor. É o melhor de todos, pra mim é um. Eu prefiro o 2. E eu tô muito feliz de ver ele de novo no Street Fighter 6, que tem uma parte do fliperama, você consegue jogar. Consegue jogar? Que legal. A parte do World Tour ali é meio em Metro City, que é a mesma cidade, né, do 1. Do prefeito Hagar. O Hagar ali parece que ele tá morto, pelo que eu entendi. Eu pulei alguma parte da história ali, mas ele no 6 ele tá morto. Se for pensar que no Final Fight de 90 e poucos ele já tinha 40 e poucos anos, aceitável que ele esteja morto hoje em dia, né? Não que seja normal quem tinha 40 e 90 estar morto, mas, né, não é uma falha na história. Ele é lembrado como o melhor prefeito de Metro City no Street Fighter 6. E aí, rapidamente, só mais 2 jogos. Esse aqui eu tenho que falar, que é o Rock'n'Roll Racing. Esse, com certeza, ele me fez gostar de rock. Verdade. Ali, aquele jogo, eu falei, caralho, que música foda. E aí eu comecei a gostar de rock por conta do Rock'n'Roll Racing. E o jogo chama Super Contra, da Konami, o Contrinha, né? Que era divertidíssimo jogar ali cooperativo e passando fase, matando os aliens e... Hoje eu termino esse jogo, sei lá, em 1h30, 1 hora, menos até. Mas na época eu ficava o dia inteiro, era muito difícil, cara. Eu tenho uma experiência com Contra. Fui na casa de um amigo meu jogar, ele me deu pra jogar a primeira fase. Falei, mano, isso aqui é coisa de doente, velho. Como que você gosta de um jogo desse aqui? É o precursor do Bullet Hell, né? Vem bala de tudo quanto é lado. Aí já entra na última pergunta que eu coloquei aqui. Esses jogos, se fossem lançados hoje, com os gráficos que tem e tudo mais, seriam bem recebidos? Um beat'em up, por exemplo. Teve um boom de beat'em up na época de Master Mega, que igual eu citei o Street of Rage, teve o Final Fight, Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredders of Time também teve. Lançaram recentemente e o pessoal gostou. Mas também saiu o Street of Rage 4, não foi muito, muito querido. Eu já acho que um beat'em up já não é mais um jogo que geraria o mesmo boom que gerou na época que ele foi lançado. Um Road Rash também, talvez não. Tem jogos que vocês acham que são retrôs, mas que a fórmula funciona hoje em dia ainda? O Dan falou, por exemplo, o Sonic tem errado bastante. Será porque, assim, gente, não tem mais como o Sonic dar certo? O Mario continua vendendo muito bem, inclusive, né? Mas o Mario não mudou a fórmula dele? Ele se adaptou bastante, sim, mas ainda é um jogo de aventura, né? Uhum. Mas um jogo de plataforma hoje, rolagem lateral, não se cria. Mas depende do que você diz que o que é bem sucedido, Tarek. Vender que nem um AAA, não vai ser mesmo. A gente tem exemplos do próprio Mickey, que ele te elogiou bastante, que teve um remaster, teve um jogo novo de plataforma, que é muito legal, é muito decente. Não é hypado, você não ouve falar dele, mas é um jogo bem feito. Um jogo que foi aceito, mas não é aquele jogo que vai ser lembrado para todo sempre. Eu acho que vale. Todos os jogos que eu mencionei, pelo menos, são jogos de plataforma que, se fossem adaptados para os dias de hoje, ia ter seu número de vendas decente, não ia ser nada espetacular, não ia ser, GOT, não, longe disso. Não, eu sei que não. Mas eu acho que compensa, sabe? Vai ter lucro, essa é a minha resposta. Agora, se isso é suficiente, ter lucro é suficiente para perder, sei lá, 2 anos de desenvolvimento, aí depende muito do lucro.
e depende muito do que é sucesso. Caso contrário, não. Tanto que o Sonic mesmo tem tentado diversas fórmulas diferentes, não tem acertado, e já o Mario, que é um personagem mais caricato, e tem jogos muito bons, não só depende do personagem, como dos jogos também que serem muito bons, tem dado certo. Então depende muito da fórmula, de qual empresa faz, qual carinho que é posto em cima do jogo. Não é uma fórmula simples, mas eu acho que compensa sim, tá? No fingir dos ovos, eu acho que vale a pena. Eu acho que é difícil alguém apostar num grande jogo hoje que não seja tiro, ou futebol, ou corrida. Tá sempre ali, né? Ou corrida com tiro. Exatamente. Um GTA, uma coisa assim, né? Tiro vende muito, né? Call of Duty, Battlefield ainda vende bastante. Que foi antigo, cara, que ficou lá. Eu acho que eu gosto de beat up. Eu acho que esse do Tartaruga Ninja foi um jogo muito, muito bom. Ele entregou o que prometeu. Ele tinha um cooperativo, se eu não tô louco, de 6 pessoas. Eu acho que hoje falta co-op. Tudo é single player, ou no máximo multiplayer online. Eu acho que falta muito. É difícil essa pergunta, hein, Eric? Então, porque eu fiquei pensando, analisando o porquê que esses jogos antigos eram muito bons, a gente vai cair novamente da nostalgia, ou o que você falou, porque a gente só tinha aqueles jogos pra jogar, a gente não tinha tanta opção. Mas aí eu fiquei na dúvida, a fórmula do jogo realmente era boa? Hoje as fórmulas são melhores. O beat'em up, eu não vou dizer que com certeza, mas pra mim o beat'em up é uma fórmula que não funciona mais. Que não que eu não goste, mas que é uma fórmula que já ficou ultrapassada. Não é algo que a pessoa vai investir. Pô, vamos criar um beat'em up de qualquer que seja o jogo, qualquer que seja o... E é algo que você pode fazer beat'em up de qualquer tema. Eu quero fazer um beat'em up do Vai Logar Hoje. Assim como já teve do 99 Vidas, né, Marquinhos? Os caras fizeram um beat'em up com os personagens dele. Cabe pra isso. Só que talvez o interesse já tenha passado. O que eu acho que... A fórmula que fazia muito sucesso antigamente, que hoje ainda existe, são os RPGs. RPG de turno. Por exemplo, um Chrono Trigger hoje em dia se criaria muito. Que é o que todo mundo quer, né? Um Chrono Trigger. Tanto que não tá um hype, né? Mas tem bastante gente ansiosa pro lançamento do Sea of Stars. Que é um Chrono Trigger da nova geração. Pra quem não conhece, até os personagens são parecidos com os de Chrono Trigger. Aí é o RPGzinho de turno. Eu acho que um RPG de turno... com esses gráficos mais 2Dzinho, se cria hoje em dia. Mas beat'em up, Sonic, rolamento de lateral, acho que infelizmente não funciona mais não. Eu já penso completamente ao contrário, sabe? Tipo, por mais que eu ame Chrono Trigger, o RPG de turno não tá mais tão na moda. Beleza, tem jogos bons com RPG de turno, mas a galera tá mais focada no combate ali, ao vivo e a cores. O pessoal não quer mais perder tempo farmando, batendo bichinho em turno. Que é ação. E já os jogos de 2D, que é aquele jogo mais relaxante, eu acho que tem espaço. Então a minha opinião acaba sendo bem diferente, é engraçado. A sua opinião acaba sendo errada. mas eu acho que isso aí, talvez, a gente teria que fatiar as idades pra ver. Porque se for um geralzão, a molecada quer saber de comprar skin de Fortnite, é isso. É online, né? É multiplayer. É isso que tá acontecendo. E talvez é isso que esteja na minha cabeça. Eu tô pensando mais na minha filha. Ela gostaria? Não sei. Porque os meus sobrinhos, por exemplo, todo Natal, aniversário, qualquer coisa assim, eu quero, acho que é Z-Bucks, né? Nem sei. V-Bucks. Z-Bucks. Quero Z-Bucks, tio, quero Z-Bucks. Pô, mas você não quer mais nada, você só quer isso. Pra que você quer isso? Porque saiu uma skin nova. Saiu uma dança nova, é isso. Aí eu falo, mas caceta, eu vou te comprar uma boneca, então, com um monte de roupa, e você fica trocando. Você não quer jogar mais. E a molecada, pelo menos aqui na minha bolha, eles não querem se frustrar mais. Então, se o jogo tá difícil, troca. E o Fortnite ali é uma brincadeira, né? É uma grande brincadeira entre eles. Não é só competição. Eu acho que a competição não é o principal fator. Não é. É mais... quem tem a skin mais legalzinha, faz uma killzinha aqui, mata um cara, faz a dança, morreu, beleza, próximo. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu sempre pensava, pra que roupinha, besteira? Mas é verdade, né? É pra um se mostrar pro outro, né? Não é pro jogo em si. Não é pra ele, é mais pra ele se mostrar pro amigo, se mostrar pro adversário. É engraçado, eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu sempre achava que era pra pessoa. Não, tanto que você não tá nem vendo, né? O jogo Não, o jogo é em terceira pessoa, Fortnite, mas é mais pro outro ver, né? Sim, doideira. Pô, que da hora aquela skin que aquele moleque tem. Realmente, é a minha skin. Igual, Contra. Dan, você acha realmente que um Contra faria sucesso hoje em dia?
Talvez pra minha faixa de idade. Pra molecada não, porque não passa na primeira fase, né? Aí eles ficam frustrados e troca de jogo. Então eles nem começam. Mas sei lá, se fosse um negócio talvez mais atual, um copy online, eu acho que é um jogo super divertido, sabe? Muito desses jogos seriam jogos de Game Plus, né, Eric? Sim. Não seriam jogos pra pagar nem $40, vai. Então é jogo pra se ter no Game Pass, no PlayStation Plus. Dificilmente teria alguém pagando preço cheio pra jogar esse tipo de jogo. A não ser que seja, claro, um jogo de uma franquia muito grande, um Donkey Kong da vida, um Mario, um Zelda, etc. Aí por isso que eu fico nessa dúvida de talvez... Volta lá pra minha primeira pergunta, né? A nostalgia, o jogo retrô, ele é bom porque ele é um produto do seu tempo e a gente não vai ver nada igual mais hoje em dia porque não se interessam mais em fazer por pensar que não vai funcionar e não vai vender. Porque hoje em dia, querendo ou não, o jogo tem que vender porque não dá mais pra arriscar gastar milhões num jogo e ele não ser rentável, né? E tem outro ponto também, né, Eric? O que não é visto, não é lembrado. Pois é. E, por exemplo, eu tenho medo de abrir meu guarda-roupa aqui e sair a Lilith do Diablo, porque onde eu acesso tem Diablo. Pô, eu quero jogar essa porra aí. O marketing tá absurdo, né? Tá todo mundo falando, né? E hoje você entra numa rede social, cara, você é estuprado por um monte de marcas ali aparecendo, né, na sua cara. Então, se você não tá ali também aparecendo, cara, é tanta coisa que você recebe de informação durante o dia, você não vai lembrar. Faz sentido. Teria que ter todo um trabalho de divulgação, de mexer com Existe um mercado de mexer com a nostalgia, né, Marquinhos? Os caras falam assim, isso aqui lembra daquela vez que você jogou, pra dar um brilhozinho na nossa cabeça pra querer jogar. Eu ainda acho que o Chrono Trigger daria muito certo, Marquinhos. Será que se tirassem ele do turno? Porque eu acho que a essência dele é ser turno, né? Não, daria certo, Eric, mas daria certo pelo nome. Mas se ele fosse chamado de Sea of Stars, igual eu tô falando. Sei lá, não ia ser a mesma coisa. Você sabia que por uma pequena quantia mensal você pode contribuir com a continuidade do nosso podcast e de quebra concorrer a um gift card de R$100 todo mês? É isso mesmo, tudo isso é possível através do nosso programa de apoio coletivo, o apoia.se/vai apoiar hoje. Apoiando hoje você já concorre no próximo mês a um gift card no valor de R$100, que pode ser de PSN, Xbox, Steam, fica a seu critério. Através da colaboração dos nossos apoiadores, nós já conseguimos, por exemplo, criar a intro desse podcast, uma animação muito bacana com o Ricardo Juarez, tirada do nosso episódio, entre outras coisas. Fora isso, as empresas que têm interesse em patrocinar do nosso podcast é através do nosso programa de apoio coletivo, assim como fez o Lenid Motel, que fica situado ali na região da Washington Luiz, um dos melhores motéis da cidade de São Paulo. E no Instagram deles, o @Lenid Motel, vocês conseguem ficar por dentro das novidades e também verificar as mais variadas suítes temáticas que eles possuem. Além do Lenid Motel, nós temos a Panificadora da Serra, a melhor padaria da região de Itapecerica. Contam com um vasto cardápio, um ótimo atendimento e na parte da noite eles também têm delivery de pizzas. O Instagram deles é o @Panificadora da Serra. Então, se vocês quiserem contribuir com esse podcast, concorrer a gift cards e até mesmo anunciar a sua empresa conosco, basta entrar em apoia.se/vai apoiar hoje. Muito bem, senhores, podemos concluir nada desse episódio de hoje, né? Nada. Mas o que é um jogo retrô? Se jogos retrô são bons, se eles seriam bons hoje em dia, a gente não concluiu nada. E eu acho que o bacana é isso, né? Fica muito no... Esse é um assunto que fica muito no depende, no gosto pessoal. E a verdade o que eu concluo é isso. Jogos retrôs são jogos que mexem com o nosso emocional e com a memória afetiva. É o que eu consigo concluir. Eu acho que talvez vocês tenham mais ou menos nessa mesma linha. Eu gosto da ideia de... Na verdade, não vou dizer que eu gosto, eu tô mentindo, porque eu não jogo mais nada hoje em dia antigo, né? Mas eu entendo quem tem esse amor por jogos antigos igual o Dan tem. Ele sempre é o único soldadinho no meu PlayStation quando fala jogo antigo, os caras olham pra cara e dizem, mano, o que você tá falando, Dan? A molecada nasceu no Play 3 ali. Então, mas daqui uns anos o meu PlayStation vai continuar fazendo podcast e os moleques vão falar de PlayStation 3 com o mesmo amor que você fala de Super Nintendo, né? Fica esse carinho pelo jogo antigo, né? Com certeza, cara.
E tem a ligação com o pai, com o primo, que você não vê mais, que na vida corrida, né? Você não consegue mais ver que nem quando era criança. Tem várias coisas assim, né? Marquito, você vai se livrar dos seus jogos antigos de Xbox com peso no coração e tem um porquê, né? Que é realmente isso, é nostalgia. Eu lembro da dor que eu tive pra comprar aqueles jogos, não foi simples. Claro, hoje em dia, graças a Deus, a gente já tem um nível melhor de vida, a gente consegue comprar um jogo por mais que pagar R$350 no jogo. É um evento. Querendo ou não, hoje é um evento comprar jogo, mas a gente tem acesso a Game Pass, acesso a diversos jogos, então é diferente. Agora, essa conversa que a gente teve hoje foi muito nostálgica, foi legal ter o Dan aqui com a gente. Diferente de ter alguma outra pessoa que estaria comprando roupinhas, o Dan compra jogos. Isso remete ao nosso passado, remete à nossa história desse podcast, que é falar sobre videogame, nostalgia pura. Então eu só quero agradecer ao Dan por ter incrementado tanto esse bate-papo aqui com a gente hoje. Isso, eu agradeço o convite aí. Falar de jogos antigos é sempre muito bom. Se um dia tiver um especial Nintendo, eu acho que vai ser um pouco difícil. Vocês também podem me chamar. Eu sou fã também de PlayStation, gosto pra cacete. Trabalho com isso, trabalhei por anos na PlayStation. Cara, então eu sou entusiasta de um bom jogo. É isso, eu gosto de todos aqui, não é... Ah, o cara tá em cima do muro. Não, cara, eu gosto de jogar. Eu gosto de um Gears, eu acho sensacional um co-op do Gears. Eu gosto de jogar o The Last of Us pra caramba, eu gosto de jogar outros jogos, Spider-Man, Mario, né, que eu falei várias vezes. Então, até do Crash eu gosto, cara. Todo mundo sabe que eu sou o cara que arruma os convites, convida as pessoas pra vir pro podcast e tendenciosamente eu sempre chamo os sonistas em primeiro lugar, né? Aí o Dan vem falar pra mim que gosta de Gears e aí me quebra na frente da visita. Da visita o Marco, na verdade, né? Mas o Gears é um bom co-op, cara. Sim, é um excelente co-op, assim. E eu sinto muita falta. Eu gosto de jogar com... Videogame é pra jogar com pessoas, eu acho. E a galera que joga mais PlayStation, eu acho que é mais single player. Né? E o Marco, a gente fala que tem 2 jogos que são os mascotes desse podcast. Um deles é o Nioh, que foi quando a gente teve a ideia de criar o podcast. E o outro deles é a franquia de Gears, que foi quando eu e o Marco nos aproximamos mais, que a gente passava a madrugada jogando Gears. Então tem seu valor, sim. Dan, você falou que se um dia tiver um especial sobre o Super Nintendo, mas vai ser difícil, é que na verdade eu e o Marco a gente não conhecia nenhum nintendista, né, Marquito? Agora que a gente conhece... Agora já é diferente. Porque jogo bom tem. Vocês não me deixaram falar os melhores jogos do Super Nintendo. Eu tô bravo com isso. Ô, louco! Tinha lá o X-Men do Apocalipse, que é um beat'em up. Tinha o Superman, a morte e retorno de Superman. Quem viveu aquela época sabe quão bom que era. Eu tenho o morte e retorno do Superman, eu tenho aqui. Então a gente tem que ter, sim, um programa de Nintendo nesse podcast. Mas a gente gravou um Top Play 1, Top Play 2, Top Xbox 360. A gente já firma um contratinho com o Dan pra ele voltar pra gente fazer um top de Super Nintendo, então. Vai ser um prazer. Porque Mega e Master eu não joguei, não sei se você jogou, então Super Nintendo fica... Ótimo, tá. Fica mais fácil. Tem bastante jogo pra comentar. A gente tem um ranking de convidados e o Rafa, ele encabeça essa lista. Então agora eu estou te dando a incumbência de, pelo menos, encostar no cangote dele em participações aqui no Vai Logar Hoje. Dan, muito obrigado, foi um prazer ter você aqui com a gente. Somou bastante. Se fosse esse episódio só comigo e o Marco, ia ter 20 minutos, né, Marquito? Porque a gente não ia ter tanta informação pra passar. Vocês mandam super bem. Obrigadão, as portas estão abertas pra voltar e o convite realmente tá feito pra gente falar sobre Super Nintendo. Quiser passar suas redes sociais, fazer o jabá do Cash of Us, o momento é todo seu, Dan. Por favor, eu gostaria que quem gosta de podcast, bom podcast, como o Vai Lugar Hoje, também pode escutar a gente aqui no The Cast of Us, toda sexta-feira, 5 da tarde, 6 da tarde mais ou menos, no Spotify e outros agregadores de podcast também. Boa. Muito bem, Marquinhos. Terminou o download do meu emulador aqui, tô baixando uma pastinha com 300 ROMs. Daqui 20 minutos eu joguei todos e já saciei minha vontade de jogar essa nostalgia toda, mas eu fui, tamo junto. É isso, pessoal. Obrigado por quem acompanhou a gente até aqui. Tentei financiar o meu futuro comprando jogos antigos, não deu certo. Então vou tentar financiar o futuro do meu filho comprando roupinhas e skins pros meus personagens favoritos. Quem sabe eu consigo vender mais caro no futuro. Valeu, pessoal. Fui! Dig it, dig it, dig it.
Você ainda tem seu Xbox, Marquito, 360? Você tem? Eu não sei onde foi parar o meu Xbox. Eu não sei o que eu fiz com ele. No lugar que ele merece, né? No lixo. Não, no lixo, deve ter sido, velho. Porque eu não sei onde foi parar, velho. Mas vocês fazem isso só pra render pauta, né? Porque... Claro. Ah, não, essa parte aqui não vai nem... A gente vai deixar de pós-créditos. Isso daqui, mas aí o Marcos zoando com o outro é padrão. Não, eu tenho o PlayStation 4 também. Não ligo ele tem 1 ano, mas eu tenho. A gente, direto... Hoje eu conversei com um amigo e eu falei, mano... Crescer com podcast hoje em dia é muito difícil, tá? E marca trabalhinho de formiga, estamos conseguindo um ouvinte aqui, outro ali e tal. Hoje em dia, o que cresce com podcast, ou é você já começar sendo um cara grande na internet, ou com flame. Só que aí o marketing não tem saco pra sustentar o personagem, né? Então, no máximo o que a gente faz é brincar com os nossos ouvintes e entre a gente, que já tá bom já. O Rafa fez um post hoje na rede social, aqui um corte, né, do podcast. Só porque tem a ver com o que você tá falando. E ele fez um post meio polêmico, falando mal do Red Dead. Lá. Eu vi. Você pode ter certeza que vai dar mais like do que qualquer outra publicação que ele tiver, fora o casamento, fora essas coisas. No nosso episódio que a gente gravou com ele de draft, que é uma pergunta, vale uma resposta, né? Eu coloquei essa exatamente pra fazer isso. Falei, qual um jogo que todo mundo gosta e você não? E aí ele mandou Red Dead, o Marco mandou Homem-Aranha e eu mandei Resident Evil. Assim, e não foi nem pra engajar, é porque a gente pensa, mas dá corte isso daí, né, galera? Como que você não gosta desse jogo? Eu já vi umas respostas lá pro Rafa. Eu falei, gente, o cara não gosta, não gosta. Eu não sei nem argumentar de volta pro Rafa do porquê que ele tem que gostar. Eu falei, não gostou, beleza, né? Paciência. Vai pro próximo. Vai pro próximo. Mas tem, porra, esses dias eu cometi o erro de cair no Twitter de um daqueles caras do Mil Grau. O cara foi cancelado 4 anos atrás e parece que ele não aprendeu. Ele precisa ser cancelado de novo. Pelo contrário, ele reforça. Ele precisa ser cancelado de novo. Ele é o certo. Ele é o certo. E, cara, é umas ideinhas que eu falei, mano, porra, velho, pra que você quer estar nessa brincadeira aí? Qual que é a... E ele... Eu não consigo entender se realmente é um personagem, se o cara realmente pensa aquilo, que é umas coisas tão bobas, tipo... O videogame dele é o melhor e... É um que é mais fortinho, assim, né? É, o capim. Já vi uns vídeos dele, falei, cara é maluco. O cara é doentaço. Todo e qualquer flame é de cara doente, né? O do futebol, eu até falei pro mas futebol também é. Ele falou assim, mas futebol é muito mais difícil você, quando tá velho, você trocar de time. Porque futebol... Por que você se acha melhor que o cara porque você torce pro São Paulo e o cara torce pro Palmeiras? Você só escolheu torcer pro São Paulo. Você não teve que passar por uma prova de fogo pra falar assim, nossa, você merece, né? Você merece ser São Paulino. Eu sou São Paulino porque meu pai falou, você vai ser São Paulino. É herança, às vezes é herança. A minha filha é corintiana porque a mãe dela falou, você vai ser corintiana. Só que aí chega numa certa idade que é difícil você mudar de time. Aí eu falei, beleza, Marcos, eu concordo. Já videogame é muito mais idiota porque o cara pode só comprar o outro videogame. Vai ser mais caro e tudo mais, beleza. Mas ele pode ter os 2 videogames, mas o cara defende como se fosse assim... eu escolhi esse videogame pra vida. Quero destruir o outro, né, Eric? Quero destruir o outro. Mandou aí. Enquanto isso, a indústria, todo um cumprimentando o outro. Parabéns pelo lançamento. O tio Phil, os caras da Nintendo. E os caras ficam putos quando cumprimentam, né? Os caras ficam, fica aí, dando parabéns. Foi, mano, vai se Tem que dar parabéns mesmo, cara. Não, digo que os caras que fazem o flame e fica bravo. Pô, não estão lançando nada e tá dando parabéns pros caras. Mano, vocês são idiota. Doentinho, né? Doentinho. Vamos encerrar? Vamos.